Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade, numa parceria com a Ordem dos Economistas e o Instituto Superior de Economia e Gestão, os principais temas económicos que marcam a atualidade. As exportações são, para já, o grande pilar da retoma económica. Com este objetivo, realiza-se amanhã, em Santa Maria da Feira, um congresso sobre o tema. Com as pequenas e médias empresas em destaque, o objetivo é levar a grande massa do tecido empresarial português lá para fora. Para falar deste tema que vai marcar a agenda da semana, temos o Francisco Banha, gestor, o nosso comentador habitual das segundas-feiras, Miguel Varela, professor do Instituto Superior de Gestão, e Lionel Costa, presidente da Associação da Indústria de Moldes. Obrigada aos três pela vossa presença. Miguel Varela, o Vieira da Silva, o Ministro da Economia, disse que o Governo ia fazer tudo para intervir em todos os domínios que fossem necessários para estimular as exportações. O que é que isto pode significar? Olha, eu acho que é uma boa medida, porque já há mais de 10 anos que realmente se fala como veículo principal para a dinamização do tecido empresarial português a questão do comércio externo e a internacionalização das nossas empresas, sejam elas as pequenas ou as grandes empresas. Porque, de facto, Portugal tem o problema de ter uma procura interna muito reduzida. E a única possibilidade, de facto, de haver um crescimento sustentado é com o recurso às exportações. Mas é uma guerra que já leva 10 anos e, de facto, os resultados não têm sido bons. Continuamos com o principal parceiro comercial aqui com a Espanha, mas falta-nos, se calhar, um bocadinho de vocação, se calhar, atlântica também, que foi sempre realmente a origem do nosso povo e, de facto, falta-nos virar também para o outro lado, porque aqui a nossa situação periférica na Europa não tem ajudado muito a que se desenvolva realmente grande competitividade das nossas empresas. De qualquer modo, com a Espanha estagnada, os últimos números da exportação no final do ano passado já revelavam até o crescimento para outras geografias. E, de facto, não nos podemos focar só naqueles mercados tradicionais. Há muita expectativa em relação ao que pode advir deste Congresso e de outras iniciativas durante 2011. Francisco Banha. Sim, a expectativa de amanhã é grande, porque estão efetivamente concentrados em Santa Maria da Feira, como a Alda disse, uma parte significativa do empresariado português, e penso que, dado até a forma como está a ser organizado o Congresso, com algumas pessoas que, inclusivamente, penso eu, irão resistir às principais intervenções, penso que, se tudo correr como está previsto, poderá vir aí algumas ideias interessantes. Em todo o caso, eu penso que, mais do que as novas ideias, ou mais do que a reflexão, eu penso que aquilo que se pretende fazer é a transmissão desta mensagem da exportação, e eu acho que isso vai ser conseguido, até porque as principais medidas já foram identificadas na resolução do Conselho de Ministros do dia 27 de dezembro, as tais célebres 50 medidas. Penso que se vai falar um pouco sobre a implementação, a parte prática dessa situação, e dessa maneira penso que se pode pensar que algo vai ser positivo. Em todo o caso, e relativamente aos dados da exportação, nós temos presente que o ano passado, ou pelo menos em novembro, foram os últimos dados que eu tenho. Até anunciados pelo Primeiro-Ministro foram cerca de Parlamento. 15% relativamente a 2009. Mas quando nós analisamos em detalhe, efetivamente vimos que, por exemplo, para a Espanha exportámos mais 13,57% que em 2009, para a Alemanha 13,68%, para o Reino Unido 11 qualquer coisa e França 8 qualquer coisa. Ou seja, apesar de nós começar a interiorizar que já estamos a exportar para outros destinos, o que de alguma forma continua a sustentar a economia portuguesa e exportações, acaba por ser aqui a Europa e os principais países com quem nós nos relacionamos, por concreto a Espanha e a Alemanha. Apesar de ter havido, e como o Atlântico, o ano passado também se portou muito bem, porque para o Brasil exportámos mais 49% que em 2009, e para o México houve uma grande surpresa, porque o México inclusivamente bateu o Brasil, o que acaba por ser bastante interessante ter presente, não é? O que demonstra, e apesar de tudo, demonstra alguma resiliência dos empresários portugueses, da economia portuguesa, que de alguma forma se têm conseguido adaptar a este sistema económico global, que tem, como nós sabemos, não tem estado nada fácil. Manuel Costa, a sua indústria a indústria onde trabalha, é daquelas que efetivamente tem sabido um pouco mover-se
com estes ventos contraditórios, qual é a maior preocupação com que se debatem, apesar de tudo, atualmente? Neste momento, a nossa indústria teve sempre uma história de exportação. Nós exportamos 90% daquilo que produzimos. Como era dito há pouco pelo professor, o nosso mercado sempre foi, desde há 60 anos, a exportação. O mercado externo foi, de facto, aquilo que foi a alavanca e o desenvolvimento da indústria de moldes portuguesa. Nesta perspectiva, aquilo que neste momento nos preocupa é, de facto, do nosso ponto de vista, uma certa contração do mercado europeu e uma restrição daquilo que é o mercado onde podemos atuar. Como sabem, neste momento tem havido um conjunto de deslocalizações de grandes OEMs para países longínquos e isso, de alguma forma, tem vindo a restringir o nosso campo de ação. Essa é uma dificuldade acrescida que temos neste momento e que tem essencialmente a ver com a competitividade. A competitividade é algo que nós temos que lutar, mas com todo o aumento de produtividade e toda a capacidade dinamizadora que a indústria tem tido nos seus diferentes planos, tem-nos de facto sido difícil conseguir competir numa plataforma em que, como eu costumo dizer, não estamos a competir em igualdade. Há um conjunto de plataformas que são enviesadas, tanto no âmbito social como no âmbito político e também no cambial. Eu gostaria de dar nota aqui de um aspecto que é importante e para fazer um pouco de história, porque ela também poderá ser um exemplo daquilo que é o fenómeno de deslocalização. A indústria de moldes portuguesa tinha um mercado global. Diria eu, hoje ainda tem, mas exportava para todos os países do mundo, numa percentagem bastante elevada, e vejamos o que aconteceu com os Estados Unidos, que, atendendo às diferenças cambiais existentes, que era o mercado número 1 da exportação de moldes portugueses há 10 anos, hoje o mercado dos Estados Unidos representa pouco mais de 3% das nossas exportações. Qual é o mercado número 1 atualmente? Neste momento estamos concentrados no mercado da Europa e a Alemanha é o nosso maior mercado, é para onde exportamos grande parte de tudo o que produzimos. Mas isso tem a ver já com a retoma também? Não, Portugal acabou de facto para ter um equilíbrio naquilo que é os moldes, e porque tenho parece, e por acaso até tenho comigo um gráfico que nos diz que a indústria de moldes tem sido sensivelmente equilibrada. Daquilo que nós exportamos para a Alemanha são cerca de 27%, e temos tido no ano 2008, curiosamente foi o nosso maior ano de exportações, e acabámos a ter níveis de exportação que estão na média dos últimos 10 anos para cima. E no ano de 2009 há um relativo decréscimo que é mesmo assim equivalente a um ano de 2006. Portanto, acaba a não haver um grande decréscimo no volume de exportações. Houve sim uma grande capacidade por parte da indústria de moldes de dinamizar, de criar melhores ferramentas para os seus empresários e também lutar por uma dinâmica de produtividade e uma modernização constante no nosso setor, que, como sabem, é uma indústria de capital intensivo e que necessita diariamente de novos investimentos, e os empresários portugueses, com o seu empreendedorismo, conseguiram, de facto, dar continuidade a este processo que tem sido a grande alavanca de desenvolvimento e de estabilidade do nosso setor. Então, mas temos algumas dificuldades. Mas, de facto, falou aí de várias coisas importantes que, se falar, fazem exceção. Conseguiram organizar-se durante estes anos todos e conseguiram definir também uma estratégia para o setor, e depois tem a ver também com a atividade em que operam ou não? De facto, a atividade em que operamos tem a sua importância. Nós exportamos, fabricamos moldes e exportamos para áreas de mercado que são, como sabe, transversais a quase todas as atividades. Fabricar um molde é de facto fabricar uma ferramenta que muitos dos cidadãos não têm a noção do que é o molde. O molde é transversal à chávena com que nós tomamos o café de manhã, assim como ao pisca do automóvel quando entramos no automóvel para fazer uma manobra. Portanto, é uma ferramenta que se aplica desde a indústria médica à indústria automóvel. É uma ferramenta que tem... E vocês estão em todas essas... Acabamos a estar, embora estejamos neste momento muito concentrados na indústria automóvel, daí ter surgido por parte da indústria e do setor a redefinição e o estudo de um plano englobado
que nós chamamos o Plano Estratégico para a Indústria de Moldes há 10 anos, onde definimos um conjunto de janelas e um conjunto de oportunidades por forma a não termos uma dependência tão grande daquilo que é a indústria automóvel, como todos nós sabemos, passou recentemente por dificuldades Já está acrescidas. a melhorar, felizmente. E que neste momento está a melhorar, ainda bem, para todos nós. Mas também nos obrigou a estudar outras áreas de negócios que vão desde a saúde, energia, ambiente e também na indústria aeronáutica. Como sabe, começámos também a ter algumas parcerias, por forma a, com o conhecimento que é detido dentro da indústria e aplicá-lo a outras áreas de negócio e outras atividades que, portanto, facilmente esta indústria pode integrar-se no processo de maquinação, no processo de produção, ou produto, ou fabricação de peças. Portanto, acaba a ser transversal a um conjunto de atividades. De atividades.